nome é Rosa Maria Chaves Pinto Nunes. Eu sou natural aqui de Apodi. E nasci na maternidade Claudina Pinto, no ano de 1970, no dia 17 de abril. Toda a minha família é muito católica. Meu pai era muito fervoroso como cristão católico. Ele tinha uma devoção muito grande por São Francisco, por Nossa Senhora e por São João Batista. Ele era devoto firme mesmo na fé de todos. E interessante que meus pais se conheceram porque ele foi uma viagem a Canindé. Foi a pé e acampou na casa de meus avós, em Limoeiro do Norte, no Ceará. Então, por causa dessa fé, né, que surgiu também a nossa família. Meu batismo foi aqui na igreja de Apodi, na matriz, e foi o padre André, que eu não sei o sobrenome, sei que ele é um holandês. E um fato muito interessante é que esse padre depois deixou a batina, né, e casou-se com uma moça aqui de Apodi, de uma família bem conhecida em Apodi. Os registros históricos que a gente vê, né, Dodora até recentemente falou no livro dela, que a igreja foi construída, né, a primeira igreja de Apodi foi construída por volta de 1740 e foi dedicada essa igreja a São João Batista, né? Mas muito se fala que naquela época São João e Nossa Senhora eram os mais populares, vamos dizer, os dois santos mais populares. Então, por isso, muitas paróquias aqui na nossa região, né, têm esses dois padroeiros. E Nossa Senhora da Conceição, a história que contam, é que essa imagem ela foi encontrada mais ou menos em 1765, no Rio Açu, e que ela tinha sido comprada em Portugal. E nesse caixote que tinha a imagem, tinha Várzea do Apodi. E então foi comunicado ao padre aqui, padre João da Cunha, que foi o primeiro padre oficial, né? E foi comunicado a ele e eles fizeram uma comitiva e foram buscar essa imagem. E a partir daí, essa imagem foi introduzida na nossa paróquia e passou a ter dois padroeiros. O que para nós é um grande privilégio, né? Eu acho dois padroeiros maravilhosos, a gente tem uma devoção muito grande e é muito importante a história de cada um deles. Então o povo de Apodi é muito agraciado nesse sentido por termos dois padroeiros, né? Hoje eu sou muito apegada à Nossa Senhora da Conceição, porque eu recebi muitas graças na minha vida. Recentemente, nessa pandemia, a gente teve muitos problemas, né? E Nossa Senhora foi um apoio, rezar o terço, né? A gente se aproximou mais. As novenas do mês mariano, que são muito fortes na nossa comunidade. A nossa festa de padroeiro, apesar de São João ser uma grande festa, ser muito empolgante, né? Todo aquele festejo junino, Nossa Senhora tem um cantinho reservado no coração. Olha, eu poderia citar, eu acho que economicamente falando, foi o término, a construção da barragem de Santa Cruz. Foi muito importante. Toda pessoa de Apodi, todo apodiense se alegrou com esse fato, porque foi uma obra que foi prolongada ao longo de muitos anos, mais de século, até ela ser concluída, e ela tinha uma grande importância para a nossa região de Apodi. Então, a construção da barragem foi maravilhosa. Agora, falando como cristã católica, para mim, e eu acredito que para os cristãos católicos de Apodi, foi a reconstrução dos altares. Porque quando eu nasci na década de 70, esses altares ainda já haviam sido destruídos, né? Então, para nós, essa reconstrução, há mais de 20 anos atrás, na nossa igreja, foi muito importante para nós cristãos católicos. Então, quando eu tinha 15 anos, o prefeito que havia sido eleito, que era muito querido por toda a população, Hélio Moraes Marinho, que hoje é nome do nosso Hospital Regional de Apodi. Então, ele, antes mesmo de assumir, né, ele faleceu. Então, eu ainda me lembro aquele som da sirene
da ambulância passando em toda a cidade à noite. Então foi muito marcante, né? Eu acredito que esse momento foi um momento que toda a população de Apodi chorou, por mais que não tivesse tanto conhecimento sobre ele. Eu acho que historicamente marcou muito, né, o nosso município. Eu acho que o apodiense é acolhedor. É muito hospitaleiro, é muito alegre, é muito chegado nas amizades, né? Recebe muito bem quem vem de fora. Muitas pessoas que vêm trabalhar aqui em Apodi se sentem como filhos de Apodi porque são introduzidos no nosso meio com essa alegria que nós temos. Eu acho que é natural do apodiense. Do meu conhecimento, da minha vivência mesmo, o Dr. Pinheiro. O Dr. Pinheiro foi muito marcante. Tanto que hoje, por mais que ele tenha tido muitas falhas nos governos dele, ele foi prefeito 3 vezes, né? Marcou historicamente Apodi, deixou algum legado, como por exemplo o nosso calçadão e algumas obras que a gente tem aqui no município. E é importante que ele tinha um grupo muito forte. E ele não era uma pessoa muito simpática, mas ele recebia as pessoas, ele recebia. Eu mesma tive o privilégio de ser recebida por ele quando, como igreja, fui pedir a ajuda dele para realizar um encontro regional de leigos deonianos aqui no nosso município. Então ele tinha essa virtude, independente de quem fosse, eu acredito que ele deixou um marco histórico, apesar de que se fala muito de Valdemiro, se fala muito, né, de seu Isauro Camilo, que eram políticos importantes, mas da minha geração, acho que a gente experimentou mais essa vivência política de Dr. Pinheiro. Com certeza foi Padre Teodoro quem predominou, né? Porque ele formou muitas associações, ele envolveu muito leigo na igreja, ele dava uma abertura tremenda a nós. Ele colocava o leigo mesmo no presbitério para pregar, para evangelizar. Ele dava as condições para que o leigo fosse buscar o seu caminho. Ele foi muito importante na nossa vida de cristão, mas mesmo sem ter convivido pessoalmente com o Padre Pedro aqui em Apodi, Padre Pedro foi nosso vigário na época do bicentenário, foi ele quem idealizou e construiu o marco do bicentenário, foi o Padre Pedro Nefes, que também é da congregação do Padre Teodoro, do Sagrado Coração de Jesus. Padre Pedro deixou um grande legado em Apodi, que foi a Fundevap, a Fundação para o Desenvolvimento do Vale do Apodi, e onde foi construído o campo de futebol, foi construído o balneário de Apodi. Então tem muitas construções que a Fundevap deixou, tem vários prédios ainda aqui em Apodi da Fundevap, que em poucos anos aqui em Apodi o Padre Pedro reconheceu o potencial econômico, turístico, né, que Apodi tinha com a nossa lagoa e com tudo que a gente tinha na época. Para a época era uma visão bem menor, mas ele teve essa visão ampla para isso. Então os dois deixaram o seu legado. Não, eu lembro que eu sempre ia à missa com minha mãe, né? Ainda bem pequena. Meus pais eram muito presentes, assim. E uma lembrança que eu tenho é que a gente ia para a missa no Natal e que depois a gente ia ali para a praça da Matriz. Eu ainda me lembro como se fosse hoje, as barraquinhas, aquelas bonequinhas no chão, né? Que era o sonho da gente na época. E depois daquela missa ali do Natal, a gente descia com os pais e ali, quando possível, eles compravam alguma coisa para a gente. É assim, bem... E o padre Manuel Balbino, que era bem idoso e celebrava aqui, e que às vezes a gente dava umas boas cochiladas, padre. Eu como menina, né, me escorava em minha mãe e dava aquela cochilada. Ah, toda. Eu fui criada dentro da igreja e eu aproveitei muito o que a igreja tem de bom para me dar, né?
Na verdade, eu comecei a ser catequista com 13 anos. Eu fiz a Eucaristia com 10, com 13 eu já era catequista. Comecei na Legião de Maria Juvenil, que nós tínhamos aqui na nossa paróquia, e fazendo aqueles trabalhos. E eu, aos 13 anos, subia ali, tocava o sino, fazia celebração às 3 horas da tarde do domingo, com aquela igreja repleta de criança. Depois a gente fazia cantiga de roda naquele patamar, com Dona Raimunda Diógenes, com Dona Irene Moraes. E era assim, a gente conduzia tudo aquilo ali na inocência, né? Tinha essa missão. Então, desde criança, que a igreja é muito forte, é muito presente na minha vida. Eu tive a oportunidade de participar do grupo de leigos deonianos do Nordeste por mais de 15 anos. E nós fazíamos um trabalho social bem importante. Inclusive, o Padre Pedro, na época, era vigário de Campo Grande e dava-nos um grande apoio. A gente realizava encontros estaduais aqui em Upanema, nessas cidades vizinhas que tinham um grupo de leigos. Representávamos o Nordeste fora de Apodi. Participei de um encontro latino-americano em Buenos Aires, em 97, representando aqui o Nordeste, eu e uma amiga minha de Fortaleza. Então, a igreja me deu muitas oportunidades para eu crescer. E eu abracei o que a igreja me deu de melhor, né? Participei de muitas formações, de muita coisa que hoje fazem grande diferença na minha vida, como professora, como mãe, né? E toda essa questão da visão social que a igreja pode favorecer. Não só religiosa, mas também o social foi muito importante, porque a igreja me abriu os caminhos da formação. Com certeza, Dona Raimunda Diógenes foi minha catequista de crisma. E Dona Irene Moraes, que graças a Deus ainda está entre nós, né? Também foi minha catequista de crisma, eram elas duas. E elas eram uma grande referência na Legião de Maria, né? E ainda na minha adolescência, padre, o padre Cornélio, que também era do Sagrado Coração de Jesus, ele fazia formação uma vez por semana com os catequistas. Toda quarta-feira, depois da missa, a gente tinha aquela formação. Então, ele foi muito importante nessa minha fase inicial de igreja, né? Um padre que nem brasileiro era, mas que acolhia a gente, né? Mesmo do seu jeito mais rigoroso, né? Que eram os padres da época, mas ele tinha esse acolhimento com a catequese com a gente. Historicamente se fala que foi após o Concílio Vaticano II, que foi falado sobre uma maior abertura da igreja, né? E que essa abertura da igreja foi interpretada erroneamente, vamos dizer assim. Os padres acharam que tinha que destruir tudo, né? Que não podia ter mais altares e que a partir daí deveria se destruir o que tinha. Mas eu vim me deparar mais assim, com a representatividade desse fato histórico para nós quando eu estava na faculdade, no ano de 94, quando eu fui realizar minha pesquisa de campo sobre um tema social, um problema social. Então, na mesma época, em 2 de junho, no dia de Corpus Christi, em 94, foi demolido o nosso marco do bicentenário. E nessa época, a decisão foi tomada pelo prefeito e pelo padre da época. E eu estava lá, no patamar da igreja, a gente vendo aquela demolição, aqueles tratores, aquelas picaretas, tudo aquilo destruindo, né? E a gente se sentindo assim apático, chocado, sem saber o que fazer, né? O porquê. E coincidentemente eu estava para definir minha pesquisa em ciências sociais de um problema social. Então eu fui pela parte cultural. E aí eu trabalhei esse tema, que era exatamente as demolições das obras sacras e desse patrimônio histórico, religioso e cultural de Apodi, né? E fiz minha pesquisa nessa área, que eu obtive muitas informações a respeito disso.
sobre essa questão da construção do marco do bicentenário ter sido iniciada por Padre Pedro, né? Porque, não sei se você tem conhecimento, mas o marco, ele tinha uma forma de oca e tinha uma vela em cima para representar a continuidade da vida. E essa oca, ela deveria ter sido construída um museu. E nesse museu seriam colocados exatamente a nossa parte indígena da nossa história, né? Todo o início da cultura de Apodi, do descobrimento de Apodi, daquela tomada de posse da terra, né? E que os índios habitaram, os tapuias e paiacus, os nossos primeiros habitantes, deixaram muitas marcas na nossa história, né? Deixaram muitas marcas também, com certeza com os vestígios que eles deixaram ao nosso redor. Mas, infelizmente, essa construção não foi terminada, né? Mas, mesmo assim, era muito interessante aquele marco, porque representava 200 anos de nossa paróquia. Inclusive, nesses 200 anos da paróquia, meus pais estavam presentes, porque eles casaram em 63, meu pai é daqui de Apodi, mas minha mãe é cearense, de Limoeiro do Norte. E ela presenciou a grande festa do Bicentenário, que diz que foi uma grande festa, uma festa muito bonita, que envolveu toda a paróquia, né? Aproveito para destacar também os 250 anos de nossa paróquia, que foi em 2016, que foi muito interessante também. Foi uma festa que nós podemos estar presentes, né? Meus pais já estavam ali com a família. Meu pai ainda era vivo, né? Minha mãe. E eles puderam usufruir daquela festa linda, tocante, com missas belíssimas, com a presença do padre Tarcísio, que se emocionou muito por estar ali celebrando os 250 anos de nossa paróquia, ali naquele patamar, onde ele, há alguns anos atrás, tinha sido ordenado, né? O padre Salles, o padre Miguel, referências da nossa paróquia, né? O padre Salles também teve grande importância na minha vida religiosa, porque é meu primo legítimo, sobrinho do meu pai, e a gente sempre foi muito unidos na catequese, nos grupos, nas missões fora de Apodi, né? Inclusive na participação do Grupo de Leigos do Nordeste, que iniciou em 89, a gente foi para Recife junto. Então foi muito importante, ele teve muita importância na minha vida também como apoio, né? Como apoio na minha vida religiosa. Eu acho que a gente tem que aprender a preservar mais a nossa história. O apodiense de hoje, ele está mais preocupado com isso. A gente já encontra pequenos registros na internet dessa parte cultural. Lúcia foi uma grande força, né, com essa formação do Lajedo, dos tapuias, paiacus de Apodi, né, resgatando a nossa história indígena. Então, uma grande força, né, como Mônica Freitas, como outras pessoas. Eu queria citar Walter de Brito Guerra, que foi... Eu tive a honra de entrevistá-lo durante a minha pesquisa científica em 94 para 95, né? E ele me deu muita força. Foi a primeira pessoa assim, que popularmente divulgou a história de Apodi. Já existiam algumas pessoas com registro sobre Apodi, mas Walter de Brito Guerra ele nos deu um grande apoio. Ele marcou historicamente o povo de Apodi quando ele lançou Apodi no passado e no presente. E as pessoas começaram a ler a história de Apodi. Então eu percebi nesse sentido. Então que as pessoas se preocupem mesmo com esse fato histórico, em resgatar sua cultura, em registrar o que existe de melhor na nossa cidade, em preservar o que a gente tem de bom. Nós temos muitas coisas boas. Nós temos uma lagoa maravilhosa, que enche, né, um cartão postal que enche nossos olhos. Temos também uma igreja matriz que embeleza a nossa cidade, nos acolhe como uma mãe, porque quando a gente entra dentro da igreja a gente se sente muito acolhido, né? E que valorize. E eu acho que falta um pouco de investimento na parte econômica. A Apodi tinha potencial para hoje não ter tanta pobreza, para se viver muito mais do que a Apodi pudesse produzir, do que mesmo só do serviço público. Eu sou professora há mais de 30 anos, eu sei que o povo de Apodi vive mais do serviço público,
né? O salário que entra na casa de cada um é mais disso. Então, é importante agora a gente fazer esse registro. Está mais do que na hora. Então, tem pessoas que estão preocupadas com isso. Eu pude ver na internet uma pessoa que andou em Apodi mais de 50 anos atrás, que tem registros de fotos de Apodi belíssimas. E ele divulga lá no grupo Apodi Antiguidades, que é do professor Aloysio Barros, que é daqui de Apodi, professor da UERN em Mossoró. Então, isso é muito importante o registro histórico e cultural. E a gente preservar o pouco que se tem. Nós temos poucas coisas, mas nós temos um lajedo de Soledade, que é um bem imensurável. Temos uma barragem de Santa Cruz, que é um patrimônio enorme. E temos o povo, que eu acho que é o maior patrimônio de Apodi, né? Então, eu acho que é isso, padre.